sem MDM e sem Android Enterprise, não tem adequação à ISO 27001. Na prática, né, para a ISO 27001, se o smartphone com dado corporativo é perdido, o MDM apaga tudo remotamente em segundos. Né? O MDM remove acesso do colaborador que saiu da empresa, bloqueia uma instalação de uma aplicação que não é segura, gera relatório de conformidade para o auditor e tudo mais que for necessário para que você tenha essa adequação. A Safira atua ali na camada de inteligência, então a gente gerencia todas as plataformas de MDM do mercado, a gente adequa as políticas para que as empresas estejam em compliance com a ISO 27001, para que você transforme ali numa auditoria conformidade real e trazer evidência para o seu auditor. E aí a gente trouxe aqui alguns temas de vida real para falar com vocês, sobre como é que é um dia a dia ali de uma empresa que está passando por uma auditoria de ISO 27001. Então, a gente, né, convivendo com os nossos clientes, a gente tem ali alguns controles que mais quebram nessas auditorias de ISO 27001. Eu acho que o primeiro deles é a falta de evidência, que acho que é o controle mais clássico, né? Muitas vezes a empresa até faz, tem tudo na cabeça, mas não tem nada documentado, né? E aí o auditor chega e, poxa, me mostra uma evidência, né? Como é que você garante que o e-mail da empresa, por exemplo, é apagado quando um funcionário sai? Então, sem uma ferramenta de MDM, sem uma gestão correta disso tudo, você tem que explicar um processo manual que, no final das contas, acaba sendo falho. Então, com o MDM, você abre o log, mostra a data, a hora do comando de limpeza, por exemplo, do wipe, e a auditoria segue. E aí você consegue transformar ali intenção em prova técnica. E é o que a gente fala, né? Como é que o MDM resolve essa possível falta de evidência de empresas que não têm essa gestão de mobilidade? Regras de segurança estão configuradas ali no painel central e a gente aplica automaticamente em todos os dispositivos. A política não está no papel, ela está em sistema, ela é uma trava automática, técnica, e você tem todos os logs guardados ali. E fica muito fácil de você demonstrar isso para o auditor, por exemplo. Um outro ponto de controles que quebram muito em auditoria de ISO 27001 é quando a empresa não sabe exatamente o inventário, que dispositivos que existem, o que, que é planilha, o que, que é realidade, né? E aí vem aquela pergunta básica: quantos dispositivos que vocês têm hoje e onde que estão? Mas você não tem inventário centralizado, você não tem controle, você não tem gestão desses dispositivos. E aí, como é que o MDM resolve isso? Fim de planilha manual, porque a planilha manual ela depende de alguém para alimentar e não tem inteligência nenhuma. Como é que você transforma política escrita em trava técnica sistêmica de MDM com logs e demonstração e garante que esses aparelhos cumprem a regra? E geração dos logs e relatórios em tempo real que mostram para o auditor, de fato, o controle que você tem. E a resposta é muito fácil. É entrar ali no console de software, mostrar quantos dispositivos estão ativos, inventariados, localização em tempo real e o controle dos comandos de segurança e de limpeza de dados quando for necessário. O outro ponto são os dispositivos fora de conformidade. Então, a gente tem muito telefone ali, celulares, notebooks, né, sem criptografia, BYOD, sem política clara. Então, em muitas empresas, os colaboradores podem usar o seu próprio telefone. E aí você precisa garantir ali que as informações corporativas e as informações pessoais estejam em ambientes separados e que a informação corporativa ela tem uma gestão própria, né? E que você possa fazer um bloqueio remoto ou um wipe remoto daquele espaço onde o colaborador tem os dados corporativos no seu telefone pessoal. BYOD vem do inglês Bring Your Own Device, que são empresas que permitem com que os colaboradores usem os próprios telefones para que possam exercer a sua função de trabalho. E aí vem aquela pergunta, né, do auditor: se o telefone for perdido ou se o telefone sair, se o colaborador sair da empresa, o que, que acontece? Então, com o MDM você consegue mostrar ali a visibilidade total do inventário, você consegue mostrar o ambiente de separação do que é pessoal
do que é profissional do colaborador no próprio telefone dele, e o colaborador não tem nenhum tipo de invasão dos seus dados pessoais nesse tipo de gestão, e você gera os logs ali e tem essa evidência para demonstrar como auditoria. Então, você consegue, inclusive, mostrar como é que você executa o bloqueio e a limpeza remota desses dados com os logs automáticos. Você tem evidência técnica para essa auditoria. Tem um último ponto, que é o controle de acesso mal definido, né? A gente sabe que os colaboradores têm que saber exatamente o que eles podem acessar, o que não pode acessar. A gente vê muita empresa que tem ex-funcionário com permissão de acesso a sistemas corporativos ainda, segregação de perfil. Então, em muitos casos, tem operações diferentes da empresa que tem determinado perfil de acesso, ou níveis de cargo diferentes com determinado perfil de acesso. E tem que estar muito claro quem pode acessar que tipo de dado crítico e o motivo. Então, existem, para empresas que implantam o ISO 27001, elas passam por uma revisão periódica dos acessos para entender o tipo de cargo, de posição e de atividade que tem que ter acesso a determinados tipos de divisão ali dos documentos sensíveis da empresa, né? Então, como IDEM, você consegue garantir governança desses acessos, você segrega de maneira automatizada, inclusive em muitos casos, você consegue integrar com sistemas do cliente, em que você tem, por exemplo, uma migração de um colaborador entre os CNPJs da empresa, ou a demissão do colaborador, e você bloqueia ali os acessos de maneira automática. Você consegue bloquear protocolo de segurança, o protocolo de segurança automaticamente, e você tem isso de maneira documentada. Fica muito fácil você responder numa auditoria por como que você garante essa gestão de acessos para ambientes críticos da empresa, pensando em segurança da informação. É por isso que a gente fala tanto que o MDM é o coração da ISO 27001, né? Então, você tem ali visibilidade total em uma única tela de todos os ativos conectados, principalmente notebooks, tablets, smartphones que estão por aí espalhados. Você garante uma configuração à distância, uma gestão remota de todos esses ativos, né? Então, com configuração de Wi-Fi, VPN, bloqueio, garantia de política, inventário, localização. E para empresas em que tem ali a política dos colaboradores trazerem os seus próprios ativos para trabalhar, você consegue garantir que você tem uma segregação entre o que é pessoal e profissional, sem que o usuário tenha nenhum tipo de invasão para os seus dados pessoal, mas você garante com que você tenha ali um bloqueio de política de apagamento de dados para as informações que são corporativas. A gente preparou também aqui um material na prática para vocês, né, para respostas imediatas ali, para riscos reais que estão relacionados com o ISO 27001. Então, muito fácil. Poxa, perdeu o celular? Qual é a adequação? O MDM faz o wipe dos dados corporativos com um clique. O funcionário saiu da empresa, com um clique você remove todos os acessos que ele possa ter para todos os ativos conectados que ele tenha com ele. Aplicativo perigoso é só bloquear a instalação de ferramentas de aplicações suspeitas, em que você cria ali uma loja corporativa exclusiva para os seus usuários, para que ele possa baixar os aplicativos que só sejam permitidos. Passando por auditoria de ISO 27001, é simples, acessando qualquer plataforma de MDM, você consegue gerar relatório de conformidade ali, evidência técnica para apresentar no mesmo momento para o auditor. Aparelho novo que tem que ser configurado, colaborador liga o telefone e ele se autoconfigura por uma tecnologia chamada Zero Touch Enrollment, provida pela Android Enterprise. E a TI também não tem que alocar tempo para isso e você evita erro operacional. Problema de acesso em rede Wi-Fi pública, que é um tema também muito debatido na ISO 27001, você consegue bloquear pelo MDM. E tem uma coisa que é muito importante, né? É impossível você remover a gestão de MDM de qualquer dispositivo.
Android Enterprise nada mais é do que o sistema operacional que está em todos os devices Android. Não é uma licença, não tem custo, é 100% gratuito. Se você comprar um tablet, uma tela, um smartphone, seja ele é, de até R$ 1.500, ou seja, um smartphone de R$ 10.000, qualquer que seja o device ou o aparelho que roda o sistema operacional Android, a sua empresa tem a capacidade de passar a utilizar os benefícios do Android Enterprise, que eu costumo dizer que esses benefícios estão lá dormindo dentro desse smartphone e quando você gerencia, como a Sonara explicou aqui anteriormente com uma solução de MDM, você acorda essas funcionalidades. E aí eu vou destacar aqui três grandes funcionalidades que acho que tem bastante relação com essa, principalmente com essa questão da auditoria, né? Eu não sou um grande conhecedor da ISO, eu e a Sonara, a gente estudou um pouco sobre esse tema, mas que é segurança, que é, que é implantação, então quão fácil é eu implantar milhares, dezenas ou milhões de aparelhos para facilitar o controle e também essa questão do pilar de redução de custo de operação da empresa. E o terceiro é a usabilidade do colaborador. Então, começando por segurança, o sistema operacional Android já é extremamente robusto e seguro, mas quando eu gerencio ele, eu crio camadas de segurança que estão conectadas diretamente ao MDM, que vão permitir que eu entregue para o meu gestor de TI, para o meu auditor, para quem quer que seja que vá usar esse dado num relatório, ou eu aumente o nível de restrição de acesso ao dado da companhia. Então, o sistema operacional é extremamente robusto, conectado desde o hardware até o kernel, as questões físicas do hardware, até o próprio sistema operacional. Mas quando eu passo a usar o Android, gerenciar um device eu acordo lá os benefícios do Android Enterprise e eu crio camadas adicionais de segurança. De novo, eu sempre vou reforçar aqui, não tem custo nenhum. Vocês não precisam sair aqui desse webinar, dessa conversa nossa e pedir, eu preciso abrir uma RFP para comprar Android Enterprise. Não precisa. Se você já usa Android dentro da sua empresa, a única coisa que você precisa fazer é passar a gerenciar esse device para ter os benefícios que eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí, naturalmente, conectado com a ISO, cumprir aí os pré-requisitos para você atingir. Então, aqui a gente ficaria o dia todo falando de segurança do Android. Eu vou passar rápido por conta do nosso tempo, mas primeiro pilar, segurança. Então, além da segurança nativa do próprio sistema operacional, eu crio camadas de segurança que vão permitir proteger os dados da empresa. E aí eu vou falar um pouco mais à frente uma outra funcionalidade que eu protejo os dados da empresa e dou liberdade para o colaborador poder usar o equipamento do lado pessoal. E aí aqui vários pilares aí dentro dessa grande guarda-chuva chamada segurança que o Android entrega. E aí a gente tem vários casos de uso aqui, né? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, clientes, casos públicos que estão na nossa página, a Petrópolis, que é uma grande cervejaria, a Brinks aqui do Brasil, enfim, vários outros clientes globais que usam o Android como plataforma de trabalho. Aí aqui falando um pouco sobre a questão que a Sonara já tocou nesse ponto da implantação, então a gente fala quando a gente, além do controle, né, não vou usar o termo controle, porque controle é muito pesado, mas além da facilidade de gestão do device e da proteção do dado, o Android Enterprise facilita a implantação desses devices, né? Dando um exemplo bem claro aqui, se você tem um escritório central aqui em São Paulo, mas você tem sucursais espalhadas pelo Brasil inteiro ou pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, o Android traz um benefício que chama Zero Touch, que permite você comprar esse equipamento, seja ele qual for, uma tela, um tablet, um smartphone, mandar direto para o seu colaborador. Então, vou pegar um exemplo aqui de uma loja. Eu vou usar um exemplo, eu acabei de passar numa farmácia aqui perto do Google para comprar um colírio, então vou usar uma farmácia como exemplo. Se eu tenho uma rede de farmácias, ao invés de eu ter que configurar todos os equipamentos centralizados, depois distribuir para os pontos de venda,
eu mando esse equipamento, seja ele, de novo, um smartphone, um PDV, um tablet, eu mando isso direto lá para o ponto físico, e a partir do momento, e vinculo esse aparelho ao e-mail, o e-mail do aparelho à empresa, e a partir do momento que eu ligo esse aparelho, o Android vai lá e diz o seguinte: esse aparelho pertence à farmácia X, o que eu faço com ele? E aí o Android fala com o MDM e empurra todas as configurações para aquele device específico. Então, se ele é um device de ponto de venda, eu vou colocar uma aplicação para o ponto de venda, e se ele é o device, se ele é o equipamento do presidente da companhia, eu vou colocar outro tipo de configuração. Então, aqui, facilidade de implantação e controle de quem está usando e o que está usando em cada um dos devices. Então, aqui, de novo, 100% gratuito, não tem custo nenhum. A única coisa que vocês, como cliente, precisam fazer é comprar os aparelhos dos parceiros homologados pelo Google. Então, como a Sonara falou, a Safira tem uma característica de parceiro não de venda de aparelho, de consultoria, mas a gente tem diversos fornecedores de venda de aparelho que podem atender essa necessidade. Aí depois vou deixar meu e-mail aqui no final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente compartilha isso. Essa é a única demanda que tem para você usar esse benefício de forma 100% gratuita. Então, falei de segurança, falei de implantação, que facilita tanto o controle quanto a facilidade de implantação. Eu não preciso mais me preocupar em configurar nada, mandei para casa do colaborador, ligou, funcionou. Então, esse videozinho que vocês estão vendo aqui. E o terceiro que eu comentei brevemente a gente sabe que o aparelho hoje, seja o smartphone ou qualquer outro, muitas vezes é dado como um benefício para esse colaborador, mas eu preciso proteger o dado, porque o dia que o auditor lá, para me dar o certificado da ISO, pedir dado, eu preciso ter o dado da empresa 100%, vou chamar controlado ou gerenciado, mas eu quero muitas vezes dar esse aparelho para que o colaborador use ele como pessoal. Eu posso fazer isso com o Android Enterprise, eu consigo separar esses dois ambientes, onde do lado corporativo eu vou fazer total gestão do conteúdo que está lá, inclusive autorizando ou não autorizando a instalação de aplicativo, e do lado pessoal, totalmente livre, o seu colaborador vai poder usar sem nenhum tipo de intervenção da empresa, sem nenhum tipo de acesso da empresa. Então, nesse modelo, seja no modelo onde eu, empresa, dou o device para ele trabalhar e abro essa possibilidade dele usar como benefício, como lado pessoal, ou no modelo que a Sonaira falou aqui, comentou, traga o seu próprio device, que aí eu vou gerenciar a parte que é corporativa e vou liberar para que ele use tudo que ele quer do lado pessoal. Então, aqui a interface 100% amigável, a gente, inclusive, além dessas questões da ISO que a Sonaira comentou, a gente entra num pilar também super relevante para algumas empresas, que é a questão de possíveis processos trabalhistas, porque eu consigo desligar, por exemplo, esse lado corporativo, quando você olha aqui, e determinar um horário de funcionamento desse lado corporativo para evitar possíveis processos trabalhistas. Então, entrego uma experiência melhor para o meu colaborador, protejo o dado da minha empresa e garanto que não tenha nenhum tipo de possível processo trabalhista aí quando a gente fala do uso fora do horário de trabalho. Aqui, a gente cada vez mais, como empresas, a preocupação dessa questão do bem-estar digital, então eu consigo trabalhar para bloquear os acessos pós-horário de uso. Então, isso tudo está, de novo, isso são benefícios do Android Enterprise, que você precisa usar um MDM para conseguir acessar tudo isso, né? A gente não tem isso, se você não gerenciar o seu aparelho, você não consegue acessar tudo isso que eu estou apresentando aqui. Então, e aí o meu último slide aqui, antes de voltar para a Sonaira, a gente sabe a grande penetração que o sistema operacional Android tem aqui no Brasil, né? Uma participação de mercado super grande, e reforçar que todos esses benefícios, que quando a gente fala principalmente dessa questão de uma certificação ISO, ela é cross empresa, né? Ela não analisa somente um processo, ela em geral pega várias áreas da empresa. E o Android também permite isso, porque eu tenho diversos tipos de aparelhos e diversos tipos de uso com diversos fabricantes usando o device Android. Então, seja ele lá no estoque usando um coletor de dados que tem Android,
ou seja o presidente da empresa usando um aparelho dobrável, ou seja o time de vendas usando, que está na rua usando um aparelho robusto. Então, permite que você aplique tudo isso que eu acabei de demonstrar em todos os colaboradores ou para todos os colaboradores, sem dependendo do caso de independente do caso de uso e do aparelho que ele está usando.